Uma boa noite a todos os queridos amigos da Fraternidade Espírita Irmã Maria, da cidade de São Paulo. É uma alegria muito grande retornarmos a esta casa de oração e trabalho, para que a gente possa, juntos, conversarmos sobre as lições do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós buscamos um tema, na verdade, uma frase de efeito, que acaba trazendo uma reflexão para a nossa jornada. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E se a gente for parar para pensar, uma frase de efeito, quantos e quantos já não ouviram essa frase? E às vezes a gente se sente perdido, sem uma direção, sem um norte, e perdemos muitas vezes a fé, a esperança, a certeza de que dias melhores virão. Mas quantos e quantos irmãos, e nós muitas vezes nos sentimos nesta senda, perdidos, aturdidos quando algo inesperado acaba nos acontecendo. E eu trouxe para nossa reflexão, antes de adentrarmos especificamente na questão evangélica desta mensagem, um trecho que está no livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi. No capítulo 1, Ana Teresa fala para nós que é preciso despertar. Ela diz assim para a gente: certa vez, ouvi um professor explicar a diferença entre andarilho e ser peregrino, o que me fez pensar sobre como eu me sentia na estrada da vida. Ambos andam muito e machucam muito os pés na caminhada. Ambos conquistam muitos aprendizados e têm diversas histórias registradas. Porém, o andarilho não escolhe um lugar determinado ao qual quer chegar. Ele apenas anda sem parar, está sempre partindo, pois tem muito o que andar. Já o peregrino não. Este escolhe o lugar ao qual quer chegar, e durante toda a sua caminhada, ele se mantém atento a si mesmo, no sentido de descobrir de quem ele se torna por meio do caminhar. O peregrino busca o essencial em tudo, já que na sua mochila não pode pesar, nem seu coração pode continuar carregando sombras do passado. É uma leveza conquistada conscientemente para que suas forças sejam úteis ao presente. Seus pés doloridos, a sede, o cansaço, a fome, a solidão fazem parte da sua jornada e até valem a pena, porque depois de tudo isso, ele conquista a si mesmo. Vejam que história interessante. Nunca paramos para pensar essa dicotomia entre o peregrino e o andarilho. Como Ana Teresa coloca para nós, o andarilho é aquele que anda por si, caminha de um lugar a outro, sem um norte, sem direção. Já o peregrino não. Ele, por sua vez, ele caminha resoluto, partindo de um lugar de onde ele está para onde ele quer chegar. E quão grande é essa reflexão que nos traz, pois, voltado para essa situação do tema, podemos dizer que certamente o andarilho é esse que não sabe para onde vai. Então, qualquer caminho serve para ele. Ele só se preocupa em andar. Mas o peregrino, e nós nos encontramos na condição de peregrinos, pois muitas vezes temos uma jornada árdua pela frente, pois já compreendemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e de onde iremos depois da nossa jornada. E quão importante, irmãos, refletirmos a respeito da nossa jornada. Como Ana Teresa coloca para nós neste livro, nós, na condição de andarilhos que talvez fôssemos no passado, caminhávamos a esmo, sem parar, sem pensar, sem refletir no que estamos vivendo e fazendo. Apenas e tão somente caminhávamos, sem a preocupação de ter um destino, de ter uma meta, de ter um objetivo de vida. Já quando a gente começa a tomar consciência das verdades espirituais, do Evangelho do nosso Mestre, este roteiro de guia que veio trazer para nós um direcionamento para a nossa caminhada, quando nós já compreendemos de onde viemos e o que estamos fazendo aqui, qual a nossa meta, qual a nossa jornada, nós já nos tornamos, de fato, peregrinos.
E quando peregrinos, nós já não podemos carregar uma mochila tão pesada, pois, embora iremos machucar os pés, passar sede, fome muitas vezes, frio, solidão, mas teremos a oportunidade desses momentos nos trazerem crescimento espiritual. Uma vez eu vi uma história daquele filme, desenho animado de carros, né? Que não importa exatamente o destino, mas sim a jornada. E a jornada é o nosso transformador, é o que vai nos dar condições da gente conseguir sair desta jornada terrena, enquanto encarnados estamos, um pouco melhores do que aqui viemos. Então é importante, e quando nós escrevemos esse texto aqui para que a gente pudesse fazer essa reflexão da noite, nós pensamos nada mais, nada menos do que no nosso Mestre Jesus, que disse-nos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós devemos seguir os passos do nosso Mestre Jesus. E na condição de peregrinos, caminharmos muitas vezes por estradas tortuosas, passarmos fome, sede, abandono, traições e tantas dificuldades que o nosso Mestre passou, e ele não havia nada para resgatar. E nós temos a eternidade inteira para resgatar débitos do pretérito. Então, irmãos, é importante que nós tomamos consciência dessa jornada maravilhosa chamada vida, que muitos de nós reclamamos do frio, do calor, do vento, da chuva, disso, daquilo, mas temos tanto a agradecer pela beleza do planeta, pela bênção da vida, pela oportunidade da existência. Então, irmãos, é fundamental que nós começamos a compreender o que estamos fazendo aqui, qual a nossa meta, qual a nossa jornada, qual é o nosso trajeto. E na condição de peregrinos, caminharmos resolutos, em direção certa, segura, tendo como bússola de nossas mãos o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Ele é o roteiro mágico, é aquela chave que vai abrir todas as portas, pois quando estivermos passando por solidão, por traição, por dificuldades mil que fazem parte desta caminhada, basta abrirmos a nossa mochila, tirarmos a bússola do Evangelho, e na abertura desta bússola nós vamos encontrar certamente a direção que vai nos encaminhar. Sabemos que a jornada é difícil. Não estamos aqui dizendo que estamos vivendo numa colônia de férias, aproveitando sombra e água fresca. Não. A jornada é árdua. Passamos muitas vezes por dificuldades, ficamos muitas vezes presos, inerentes a algumas situações que mexem com a nossa essência divina. Quantos e quantos de nós não somos testados a cada dia pelos nossos familiares, pelos nossos companheiros de trabalho, na rua, quantos e quantos testes nós podemos, se embrenhar nesta selva que a gente convive com os nossos irmãos. Mas é fundamental que a gente aprenda a conviver sem viver no mundo. Como nosso mestre falou, ele venceu o mundo, ele não venceu no mundo. Então, o nosso objetivo aqui não é amealhar grandes e grandes fortunas, não é amealhar muitos e muitos títulos, propriedades. Não, tudo isso é efêmero, passageiro. Não existe tesouro mais precioso do que a paz de espírito, do que a saúde do corpo e da alma, pois ali nós podemos, com certeza, colocar a nossa cabeça no travesseiro e termos o sono dos justos. Então, caminhar na condição de peregrinos, caminhar sabendo para onde vamos, é o nosso grande desafio. Muitas vezes vamos nos ficar perdidos. Não saberemos se vamos pegar um caminho A ou um caminho B. E às vezes vem para nós não só um caminho A ou B, mas às vezes um caminho no centro
E a gente fica à dúvida qual caminho seguir. E que Jesus recomendou para nós? Escolhermos a porta estreita que vai nos levar à salvação, pois larga é a porta da perdição, ali está no nosso Evangelho. Então, naquele momento que talvez estivermos em dúvida sobre qual direção, qual caminho seguir, trazemos junto a nós o nosso Mestre Jesus. E coloque-se junto a ele, Mestre, qual caminho devo seguir? Por onde devo caminhar? E com certeza a intuição vem, ele aclarará a sua mente. E se talvez você estiver trilhando um caminho e perceber que ele talvez não seja o caminho ideal, nós temos a oportunidade de retroceder e caminhar novamente para o caminho correto. Quantos e quantos irmãos se perdem na nossa jornada? Quantos e quantos? Pela fama, pela riqueza, pelo poder. Aliás, o poder é o que mais corrompe o ser humano. Pois muitas pessoas, às vezes, ricas de posses, bilionários, querem a todo custo conquistar o poder. E o poder muitas vezes corrompe o indivíduo. Corrompe de tal forma que ele não consegue se desprender do seu orgulho, da sua soberba, achando-se melhor que os outros. E todos nós estamos na condição de caminhantes. Ninguém pode se dizer melhor que o outro. Podemos estar ocupando um cargo de destaque frente à sociedade, frente à política, frente às organizações, sermos uma pessoa importante. Mas o que importa, na verdade, não é ter essa importância reluzente do mundo material. O mais simples, o mais humilde, é aquele que vai adquirir o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, como disse lá, está lá nas bem-aventuranças. Então é importante que a gente tome consciência, que a gente aprenda a caminhar livre, desembaraçado de pesos, de amarras. Perdão, gente. E não só. A nossa mochila tem que estar leve. Leve de pesos desnecessários que vamos pegando ao longo da jornada. Uma passagem do Evangelho, Jesus falou para nós assim: Vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vejam que interessante. Jesus colocou esta frase ímpar no seu Evangelho, de forma que ele colocou para nós, quando estivéssemos cansados e fatigados, que a gente procurasse por ele, ele nos aliviaria. E muitos de nós, muitas vezes, podemos pensar, será que eu estou assim, devo procurar o nosso Mestre Jesus para que ele me livre das provas, que ele resolva as minhas expiações do passado? Não, irmãos, não é essa a função, não é essa a mensagem do Evangelho. Quando Jesus falou, vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que ele nos aliviaria, ele se referiu a quê? Aos pesos desnecessários que nós vamos acumulando ao longo da jornada. Vejamos bem essa questão, irmãos. Quantas mágoas, quantos ressentimentos, quantas situações mal resolvidas que vamos amealhando ao longo da existência. Então, deixar a nossa mochila na condição de peregrino leve é nos libertar de amarras que nos destroem. Eu jamais perdoarei quem quer que seja. Isso é o orgulho falando mais alto. Não permito que a pessoa me faça de bobo. É o orgulho te fazendo mais bobo ainda. E nós temos que nos libertar dessas amarras. Jogar esse peso desnecessário, porque senão nós não vamos conseguir subir. Vejam, a nossa mochila tem que estar leve para que a gente consiga enfrentar uma escalada junto ao alto. E se a nossa mochila estiver pesada, vai ser um entrave para o nosso crescimento, para a nossa ascensão espiritual. Porque amanhã, quando a gente não estiver mais aqui, essas amarras irão nos prender ao plano físico.
Nós não vamos conseguir nos libertar por mais que os nossos anjos de guarda, por mais que os nossos benfeitores queridos venham ao nosso encontro. Nós vamos estar presos, como se a gente tivesse jogado uma âncora. Então a gente não vai conseguir voar. Por mais que a gente tenha conhecimento, por mais que a gente tenha boa vontade, se a gente não se libertar desse peso desnecessário, jamais iremos caminhar. E a caminhada, como eu estava dizendo, ela é árdua. A caminhada, muitas vezes, requer esforço, sacrifício, renúncia. Mas nós queremos, né, como a gente costuma dizer, sombra e água fresca. E Jesus não veio para nós e nós não estamos na condição de exigir sombra e água fresca. Nós estamos na condição de trabalhadores do bem para o nosso crescimento espiritual. E nem pensemos nós que quando estivermos num planeta mais evoluído que a Terra, que nós teremos a tranquilidade, a paz de espírito de não fazer nada. Os nossos irmãos espirituais trabalham incessantemente a cada prece que é feita, a cada rogativa. Uma equipe espiritual é designada pela espiritualidade superior para atender, pois nenhuma prece fica sem resposta. Então é importante que a gente comece a compreender que não é para ficarmos aqui de braços cruzados. A paz de espírito necessita de pessoas que queiram trabalhar para o bem, trabalhar para a evolução coletiva da nossa humanidade. Estamos todos no mesmo barco e graças ao bom Deus, que um comandante deste barco chama-se Jesus. Eu lembro até daquela passagem, né, que Jesus, depois daquela pregação, estava cansado e colocou a sua cabeça num banco e começou a descansar. Cochilou e o lago de Genezaré, o mar da Galileia, na verdade, estava assim um tanto quanto revolto. E começou assim, vir o vento, as chuvas, e ficou complicado a situação. Os discípulos ficaram apavorados, viram com medo e foram lá rápido acordar Jesus. Frente à tempestade. Chegaram, mestre, sucumbiremos. Jesus acorda, olha para a tempestade e fala, calai-vos. E neste momento a tempestade cessa. E ele vira para os discípulos e diz, homens, onde está a vossa fé? E nós muitas vezes podemos sentir esta mesma colocação do nosso Mestre Jesus para nós, que muitas vezes sentimos frágeis, perdidos, desamparados, mas quem está no barco, o leme do barco de nossas vidas, é o nosso Mestre Jesus. Esse irmão maior, companheiro querido, que há muitos e muitos anos cuida e vela pela nossa humanidade. Jesus não cuida necessariamente de uma pessoa, mas de toda a humanidade. E esse cuidado do nosso Mestre é com aquele cuidado do pastor, que vai atrás de uma única ovelha que se perdeu. Essa ovelha que se perdeu pelo caminho, pois não sabia para onde ir, qualquer caminho servia, mas quem foi atrás dessa ovelha? Nosso Mestre Jesus. Então, que por mais que às vezes a gente não saiba a direção a seguir, não saiba o nosso caminho, não saiba porque estamos fazendo ou deixando de fazer, o nosso Mestre nos dá a direção certa, nos dá o encaminhamento correto para que a gente possa, nessa jornada, em direção à luz. Árdua, como eu sempre disse, não é fácil. Sabemos que haverão dificuldades, já passamos por tantas, mas quando se tem Jesus e o seu Evangelho como guia, não há nada a temer. Saibamos nós que a jornada vai ser assim difícil para todos, indistintamente. Não há que dizer que aquele vai ter uma prova mais leve ou mais pesada do que o outro. As provas são proporcionais às nossas realizações.
Da mesma forma que um espírito, que uma criança, para uma criança não é dado uma prova de nível universitário, pois ele não teria condição de passar por aquela prova, as provas são colocadas para nós de acordo com nossa evolução. Então, quanto aquele que há muito foi dado, muito será pedido. Então, é importante, né, tomarmos consciência que quando a gente está passando por uma prova um pouco mais difícil, significa que a gente tem condição de vencer, de superar as agruras do caminho. E lembrarmos sempre, constantemente, do poder da prece, da busca da oração como instrumento que vai nos dar este porto seguro em nossa jornada. Irmãos, é verdade que às vezes nos sentimos perdidos. Como estava dizendo, muitas vezes já andamos, já caminhamos como andarilhos a esmo, indo de um lugar para o outro, pura e simplesmente pelo caminhar. Mas já não somos mais andarilhos. Hoje já compreendemos as verdades espirituais, estamos aqui na condição de peregrino, na condição daquele que vai em busca do seu crescimento espiritual. E eu costumo dizer que nós somos missionários, não missionários da luz, né? O livro do André Luiz. Estamos muito longe de sermos um dos missionários da luz. Mas eu digo que a gente tem uma missão, e também não uma missão tal qual um Chico Xavier, um Divaldo e Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, e tantos outros baluartes da espiritualidade. A nossa missão, embora não tão grandiosa como desses grandes, ela é importantíssima. Esta missão se diz respeito à figura mais importante da nossa jornada, que somos nós mesmos. Nós, na condição de espíritos, que viemos a este planeta para progredirmos, para crescer e evoluir. E a nossa obrigação é sairmos daqui um pouco melhor do que aqui viemos. Vejam, o grande mérito é melhorarmos nesta existência. Não precisa muito, só é fundamental e imprescindível que a gente não adquira novos débitos. E a providência divina é maravilhosa, pois ela permite que a gente adquira os nossos débitos no atacado. E aí vem a providência divina, a misericórdia divina, na verdade, trazer um enorme carnê para que a gente possa pagar em suaves prestações, de acordo com a nossa capacidade, pois é dado para nós de acordo com a nossa capacidade. E a nossa jornada, a nossa caminhada se circunscreve exatamente em seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Eu costumo dizer que falar do Evangelho é muito fácil. Um pouco de conhecimento, um pouquinho de cara de pau, né, que a gente costuma brincar, né, para falar assim em público, ou falar até numa live. Mas o principal não é falar do Evangelho. O principal não é falar de Jesus. O principal é viver o caminho do Evangelho e viver como Jesus vivia. É tão difícil, pois muitas e muitas vezes a gente se depara com situações que a gente fala assim, nossa, eu consegui vencer. Eu consegui vencer a minha intemperança, a minha impaciência, a minha irritabilidade neste dia. Só que no dia seguinte já estamos nós tropeçando novamente. Mas que importante é que mesmo quando tropeçamos, que a gente possa levantar e seguir em frente. Apesar daquele tombo, vai nos servir de alerta para que a gente esteja mais vigilante e mais atento na nossa caminhada. Pois se a gente sair caminhando, olhando para as estrelas, para o sol, para a natureza, poderemos cair no buraco. Então é importante olhar para o céu, para a natureza, para as belezas do nosso planeta Terra, mas também estarmos com os pés no chão, prestarmos atenção na jornada. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Está lá no Evangelho de Jesus. Só que nós, infelizmente, não vigiamos. Não vigiamos os nossos pensamentos, que é a origem de todas as nossas mazelas, muitas vezes. Pois pela invigilância, poderemos dar margem a assédio de irmãozinhos menores
que vão nos induzir pensamentos que talvez não sejam nossos, não sejam as melhores direções. Por isso é importante a vigilância e a oração. Aliás, tem um preceito, um dito popular, que diz: dize-me com quem andas, que eu direi quem és. E para nós, que somos espíritas, parafraseando este ensinamento, nós podemos dizer de forma paralela: dize-me o que pensas, o que falas e o que fazes, eu direi quem te acompanha. Vejam só, o que pensas, o que falas e o que fazes, que eu direi quem te acompanha. Então, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas falas e as nossas ações, nós vamos ter a companhia de amigos espirituais elevados ou não. Então, o caminho é livre, a caminhada é livre. A companhia para esse caminho vai depender dos nossos pensamentos. E é fundamental a vigilância e a oração. Não só a oração, não só a vigilância, ambas, para que a gente possa, junto, unir essas duas preciosidades, ter a luz, né? O farol que vai iluminar o nosso caminho. Pois muitas vezes a jornada se dará à noite. Só que lembrarmos que com a fé e a esperança, trazendo em nosso coração, nós vamos ter a direção certa para a nossa jornada evolutiva. Depende de cada um de nós. Tá? Nós também estamos numa situação que nós não caminhamos apenas e tão somente sozinhos. Estamos todos juntos nessa jornada evolutiva. E certa vez, já comentei até numa das lives que nós fizemos, que me incomodava um pouco quando as pessoas falavam assim: olha, você vai à casa espírita, coloque meu nome no caderno de vibrações. Olha, eu estou passando por uma situação difícil, quando chegar no momento da prece, coloque meu nome em oração. Ou você vai naquele templo religioso, ore por mim. E eu ficava um pouco tanto quanto intrigado com esta colocação. Por que a pessoa não poderia ela mesma orar, pedir para que ela pudesse, sem intermediários, ela falar diretamente com Deus, com o seu anjo guardião, com o próprio Mestre Jesus? E aí uma resposta veio de uma forma assim intuitiva, tão clara e tão precisa, que nós, caminhando por essa jornada muitas vezes, o caminho é lamacento, ele é estreito, e nós estamos seguindo um após o outro. Em determinado momento da nossa caminhada, nós poderemos escorregar e cair. E nesse momento, vamos tentar subir e a gente não consegue, pois o caminho está cheio de lama. O barranco ali, embora pequeno, que nós caímos, a gente tenta subir e não consegue por meios próprios. Então a gente estende a mão, pedindo que aquele irmão que está um pouco mais à frente ou ao nosso lado, ele possa estender a mão e nos auxiliar a subir novamente para este caminho. E aí a gente segue, muitas vezes sujo, lameado também, mas faz parte da jornada. Mas vamos seguindo. E amanhã depois, aquele irmão que nos deu a mão, pode ser que chegue a vez dele escorregar também. E seremos nós que vamos estender a mão a esse irmão, auxiliá-lo para que ele consiga subir novamente na sua jornada, na sua caminhada. E assim somos nós. Costumamos dizer que ninguém caminha sozinho. Estamos todos na mesma jornada, uns poucos mais à frente, outros um tanto mais atrás. Mas a gente caminha de mãos dadas, um auxiliando o outro, porque a partir do momento que eu auxilio, eu estendo a mão para aquele irmão que está vindo atrás de mim, o irmão que está na minha frente estende a mão para mim. Então é dessa forma que a gente vai subindo e progredindo. Não vamos subir sozinhos. Não vamos conseguir evoluir única e exclusivamente. Tem uma frase que diz assim, que nós somos todos anjos de uma asa só. E só vamos conseguir voar se estivermos irmanados a um outro anjo. Então, pois asa de um lado, asa de outro, a gente consegue realmente voar. Pois se a gente estiver desacompanhado, única e exclusivamente pensando no nosso crescimento, na nossa melhora íntima,
não vamos conseguir voar, não vamos conseguir progredir. Então, depende exclusivamente de cada um de nós. Este caminho depende de nós também. Qual caminho eu vou seguir? O caminho fácil? O caminho onde eu posso me corromper, comprometer ainda mais a minha existência? Pois sabemos, né? É fácil, é só querer. As coisas estão muito fáceis. Mas que Paulo de Tarso nos diz? Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. E nós seremos cobrados por aquilo que fizermos e deixarmos de fazer em relação à nossa caminhada, em relação à nossa jornada evolutiva. Somos responsáveis, pois se a semeadura é livre, a colheita com certeza será obrigatória. Não teremos como, não há oportunidade diferente. Não tem como você fazer algo sem que tenha uma reação diferente, pois a lei de causa e efeito e a lei de reação e reação é inexorável, imprescindível para a nossa compreensão na condição de espíritos. Como disse a vocês, nós não estamos aqui de passagem. Estamos para progredir, para crescer, para evoluir e retornarmos aqui na condição de estarmos melhores, se tivermos merecimento, para quando o nosso planeta estiver numa condição um pouco mais elevada, aqui retornarmos, se assim o for permitido. Agora, para aqueles que não, que forem resistentes ao bem, resistentes à sua transformação, à sua melhora, haverá, como está no Evangelho, né? Prantos e ranger de dentes. A cada um segundo as suas obras. Que nós possamos, então, irmãos, caminharmos livres, desimpedidos de tantas amarras, de tantos pesos, deixando a nossa mochila leve, para que a gente possa subir, progredir, crescer e evoluir. Amigos, essa é a nossa reflexão da noite, que nós trazemos com muito carinho, com muita gratidão. E antes da nossa prece, eu gostaria de desejar a todos que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. E neste momento, então, gostaria de convidar a todos, unidos num só pensamento, num só coração, elevarmos a Deus nosso Pai a nossa prece de gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade desta existência. Elevarmos também o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo e abençoando. Aos nossos anjos de guarda, aos mentores espirituais da Fraternidade Espírita Irmã Maria, que possa continuar abençoando os trabalhadores desta casa, de luz, de oração e de acolhimento espiritual. E que o nosso Mestre Jesus possa abençoar a cada um de nós, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Que possa também olhar por aqueles irmãos que partiram para o plano espiritual, trazendo também conforto e consolo aos entes queridos que aqui ficaram. Que possa, neste momento, visitar os asilos, os orfanatos, as prisões, visitar também os hospitais e aqueles irmãos que padecem dores, sofrimentos físicos, mentais e espirituais. Enfim, Mestre, onde houver uma dor, onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga possa abençoar esses corações, trazendo bênçãos a cada um deles. E assim o dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Luiz, pela palestra de hoje. Nós temos os comentários dos nossos amigos aqui que estão nos acompanhando pelo Facebook, YouTube. Primeiro pedindo perdão para o pessoal do Facebook que deu um problema no início, então cortou o início da palestra, mas
O Facebook, vocês podem acompanhar no YouTube que estará completinha. Pelo Facebook, então, o Jorge Miyashiro, você bem conhece, né? Deixou uma mensagem para você, Aloysio. As dificuldades vêm para mostrarmos quem somos realmente. Vamos assumir nossas responsabilidades, engatinhando ainda, mas vamos em frente, que com certeza nosso destino é evoluir. É verdade. O Jorge realmente trouxe uma reflexão muito oportuna, né? E às vezes, né, como ele colocou, engatinhando, mas como a gente está ainda na infância espiritual, a gente engatinha. E quando a gente tenta subir, né, quando a gente tenta caminhar um pouco, a gente escorrega e cai. Mas é de queda em queda que a gente vai aprendendo a andar. Faz parte da nossa jornada, faz parte da nossa caminhada. Obrigado, Jorge, pelo comentário, pelo esclarecimento também. E quando caímos, o que aprendemos? A levantar. Exatamente. E dando uma boa noite para o André Luiz, o William, que é trabalhador da Eva Maria. Quem mais aqui no Facebook? A Terezinha Veras Veras também, por aqui. E pelo YouTube, dando uma boa noite para o pessoal nos acompanhando. Débora Areal, da Tânia, que é a nossa dirigente da casa. Olá, amigos, estamos juntos para mais um aprendizado. Dona Ivete, que também é trabalhadora, Josineide, nos acompanhando, boa noite para todos, Mara Botari, Milas Garden Essential Oils, falando diretamente da cidade de Chicago, nos Estados Unidos, seja bem-vinda. Que legal. Silvia Oliveira também, quem mais? A Débora Areal também deixou mensagem para você. Toda limitação aqui sofrida de forma digna, com amor e resignação, serão convertidas em bênçãos, quando na espiritualidade, pois o coração que sofreu sabe do gosto, do mérito, da vitória sobre si mesmo. Exatamente, né? Realmente, né? Essas dificuldades, essas situações porque a gente passa, né? Quando a gente estiver no plano espiritual, às vezes nós reclamamos de uma determinada situação porque estamos passando, mas esta situação, quando estivermos do lado de lá, fala, foi aquele momento de dificuldade que te auxiliou a encontrar um pouco mais de luz na tua jornada espiritual, né? E nós, às vezes, não prestamos a devida atenção. A gente reclama das provas, das dificuldades, mas elas que vão nos impulsionar na nova jornada quando estivermos no plano espiritual, né? E deixou mais uma mensagem também a Débora. Ter fé em nós é o mesmo que ter fé em Deus, pois Deus é em nós. Exatamente. A Ariana Gil Haas Herculano também. A Tânia, nossa dirigente, comentou: Jesus é a luz do mundo. A Débora está sempre conosco nas nossas lives, e a Mara Botari é daqui de Araraquara também. Sejam bem-vindas. Aproveita também já começa a ver nossas palestras, vocês aí que estão vindo pelo Aloysio, e vocês que é da Iba Maria, vão lá também conferir o trabalho do Aloysio, que agora vou deixar ele para falar um pouquinho que o centro dele, a Sociedade Beneficente ou Empresas do Bem, vai estar fazendo 80 anos e vão fazer uma semana especial, né, Aloysio? Na verdade, a nossa casa espírita, a Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, aqui de Araraquara, completou no dia 1º de janeiro, agora, 80 anos de existência. E este ano é um ano de comemoração e nós estamos programando para o mês de abril, de 9, 10, 11, 12 e 13 de abril, de terça a sábado, às 21 horas, uma palestra de praticamente 1 hora, vai ser pelo Facebook, pelo YouTube da casa, trazendo algumas pessoas de renome para um bate-papo sobre temas da atualidade à luz da doutrina espírita. No dia 8, teremos o Vitor Hugo Menino, o dia 9, o Gustavo Silveira, de Uberlândia, tanto o Vitor Hugo Menino e o Gustavo Silveira são de Uberlândia. Dia 9, o Vitor Hugo Menino, 10, o Gustavo Silveira, dia 11, a Sandra Fiore, aqui de Araraquara, dia 12, o Orson Peter Carrara, da cidade de Matão, e no dia 13, sábado, o Jorge Elahá. Então, fica o convite aí já de antemão, avisando a vocês, mas a gente vai estar divulgando com antecedência.
é uma semana espírita em comemoração aos 80 anos da nossa casa, como também do lançamento, aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos, né? Aí tá no chat, eu deixei o link para vocês irem depois seguirem a página do Facebook do Obreiros do Bem. Também estará na descrição do vídeo. Vão lá, além dessa semana, vão lá conferir também os trabalhos que fazem. Vocês que é da região de Araraquara também vão conhecer o centro, né, Luiz? Exatamente. E nós temos palestras que são transmitidas pelo Facebook, às terças-feiras, às 15 horas, que, por sinal, na próxima terça-feira estarei fazendo uma palestra lá na nossa casa, que é o atendimento fraterno, uma palestra de 15 minutos, sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos transmissão também às sextas-feiras, às 20 horas, aos sábados, às 14 horas e 45, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Muito bem. Bom, Aloysio, muito obrigado pelo que foi falado na noite de hoje. Sabe, né, que se tem o meu convite, tem o convite do Jorge. O Jorge está aí também para não me fazer de mentiroso. Então, eu tenho 2 convites para você. Então, agora eu vou fazer assim, né? Eu já falei que para eu fazer live ou palestra no Irmã Maria, tem que ter. Eu vou fazer um bate-papo. Já consegui trazer o Jorge. A próxima meta é trazer você. Não se preocupa não, que eu encaro sim. Tá bom então, Aloysio, muito obrigado a você e a todos que estavam nos acompanhando. Vou agora para os nossos recados e encerrando a palestra da noite hoje. Obrigado a todos.